Então, abra sua Bíblia lá comigo, em Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos terminar aqui a série, Os 4 Estágios da Fé. Vamos cear na última estação, que é a esperança gloriosa. Amém? Então, 4 estágios da fé, parte final. Romanos, capítulo de número 5. Abra aí na sua casa, reconsidere o seu coração, fique tranquilo. Jesus Cristo está na casa. Romanos capítulo 5. Nós estamos numa série, você que está chegando agora, depois veja aí nesse mesmo canal a parte 1, a parte 2, e hoje é o final da trilogia, a esperança gloriosa. Romanos 5:1 diz assim: justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmados e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A melhor tradução aqui do grego é alegramo-nos. Não é se gloriar em si mesmo, mas nós temos uma alegria na glória de Deus. Só que para chegar nessa estação, Paulo ele fala de um processo. E não somente isso, mas também nos gloriamo-nos, nos alegramos nas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não confunde. Algumas traduções não desaponta. No original do grego, não frustra, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos dá, Senhor Deus, olhos abertos para enxergar as maravilhas da Tua lei, que o nosso coração seja uma terra fértil para que a boa semente do Evangelho, que hoje nós possamos chegar na estação esperança gloriosa, e ceando possamos olhar, Pai, que a nossa esperança é a ressurreição dos justos, assim como nós comemoramos na Páscoa a Tua ressurreição. Fala conosco através da Tua palavra, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, Paulo vem trabalhando, como nós temos de maneira textual, expondo para vocês, os frutos da justificação pela fé. Se você ler aqui o capítulo, só recapitulando, você vai ver que o primeiro fruto é paz com Deus. O segundo é graça firmadora, você está firme na graça. E tudo isso nos leva a nos alegrarmos na esperança da glória de Deus. Versículo 2. Mas para chegar nesse lugar, estação glória, como se fosse o último destino, nós temos que passar por alguns estágios ou estações, e nós já trabalhamos aqui as 3 estações, que é as tribulações que nos levam à perseverança, que nos levam à experiência, e as experiências, provar na prática, passar pelo fogo de Deus, vai nos levar à estação esperança. E hoje eu quero trabalhar aqui, o tema da mensagem é os 4 estágios da fé. Parte final, a esperança gloriosa. Ao mesmo tempo que a esperança ela tem uma aplicação para o nosso presente, ela aponta para o futuro glorioso. E essas duas perspectivas que nós vamos trabalhar, que a esperança não é algo só para agora. Por mais que a vida cristã ela é impactada aqui agora. O Evangelho é o poder de Deus, ele impacta a nossa vida, mas nós temos que entender que a esperança do cristão, por isso que nós estamos terminando essa mensagem na Páscoa, porque você vai entender que é a esperança gloriosa, a ressurreição dos justos. As dificuldades do presente, na verdade, são para fortificar a esperança que está no porvir. A 4 estação, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 5, que quando a esperança está ali, nós estamos na estação esperança, ela não confunde. Porque se chegarmos nesse lugar, a palavra no original no grego é não frustra, não desaponta, porque o estágio da fé onde nós estamos seguros no amor de Deus, nada tira de nós a certeza e a promessa da vida eterna. Então tudo isso é derramado e aplicado pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5, 5. Esperança. Qual esperança é essa? Esperança já foi tema de novela da Globo, de CD do Diante do Trono, de sei lá o quê.
mas nós temos que entender que esperança a Bíblia está falando. Então, irmão, nós temos que entender que nós temos esperanças humanas, expectativas que só fazem uma coisa, nos frustram. Mas Romanos 5,5 diz que esta esperança gloriosa, que impacta a nossa vida hoje no porvir, ela não desaponta, ela não frustra. Então essa esperança, eu quero chamar nessa noite, a esperança em Cristo que ressuscitou, de esperança gloriosa. Então você que está anotando, coloca aí, quarto estágio da fé, esperança gloriosa. Eu sei que existe um ditado, eu não sei se lá aí no Rio Grande do Sul, Rude, que nos assiste, não sei se aí em Caruaru, Jorge, mas aqui, em todo lugar que eu fui, diz que a esperança é a última que morre. É ou não é? Olha como o ditado popular traz uma sabedoria. Diz que a esperança é a última que morre. Está dizendo assim, cara, lute até o final. Pode ser que não dê certo, mas a esperança é a última que morre. Mas na Páscoa, eu quero que você anote a primeira frase do Instagram de hoje. Se a esperança é a última que morre, a nossa já morreu. Ressuscitou no terceiro dia. Ela vive, reina para sempre e voltará para nos levar para o mesmo lugar que Ele está. Então a nossa não tem como dar errado, a nossa esperança é Jesus. Só que quando nós falamos de esperança, biblicamente falando, nós estamos falando de uma dupla esperança. A esperança é a estação final, versículo 2, a esperança da glória de Deus. Mas para chegar lá, nós temos que entender que esperança, ela tem uma aplicação no presente, que vai nos levar para o porvir. Deixa eu tentar explicar. Eu não sei se você já viajou aquelas passagens promocional, que você tem que fazer 4 escalas. Então você sai de Curitiba, primeira estação tribulação, conexão vai para São Paulo, daí as tribulações produz perseverança, aí você faz uma escala para Brasília, experiência, e só que o teu objetivo é chegar em Salvador. E aí você tem que, enquanto está ali na experiência, vai sendo gerado essa conexão. E o nosso destino final é a glória de Deus. Mas nós temos que entender que a esperança, ela tem uma aplicação, coloca aí dupla aplicação, e é sobre isso que eu quero pregar. A primeira aplicação é no presente. Ela é providencial. E ela é um apontamento, essa certeza que Deus coloca dentro de nós, ela é um apontamento para o dia da glorificação, que é a esperança gloriosa. A esperança gloriosa fala da esperança escatológica, que você vai aprender no Capacitando um dia. O reino que vai ser eterno, inabalável, o reino do porvir e eterno, mas que já está dentro de nós. Existe uma realidade dentro da matéria reino de Deus, que você vai aprender no Capacitando ano que vem, que o reino de Deus ele já é manifesto, mas ainda não, porque ele vai ser estabelecido. E a esperança é a mesma coisa, ela já começa a ser gerada em nosso coração, e ela é providencial no presente, nós vamos ver. Mas ela aponta, como a Santa Ceia, para a esperança gloriosa. Essa é a esperança do cristão. Então, esperança, irmãos, você que está anotando, qual é a definição da palavra esperança? No português, coloca aí, eu fui consultar o nosso irmão Diácono Aurélio. No Aurélio, esperança significa, anote aí, expectativa otimista de algo bom vai se realizar. Por que eu estou te falando as definições? Porque no português, esperança é uma palavra muito rasa. O que significa esperança? Expectativa otimista que algo bom se realize. No português, esperança é um substantivo feminino que fala de expectativa geral, de uma crença que algo que nós almejamos vai acontecer. Muito pobre. Esperança. Quem sabe vai acontecer aquele carro novo, Paraná Clube voltar para a primeira divisão, Palmeiras ganhar um mundial. Isso aí é esperança no português. Agora, a palavra esperança no latim, coloque aí, vem da palavra espes, esperare, significa confiança em algo positivo. Também é pobre. É uma expectativa. Tanto no português quanto no latim, esperança é uma expectativa. Só que agora, biblicamente falando, isso que não vai dar tempo nem de falar das 70 menções de esperança no hebraico. Mas a palavra esperança no grego, neotestamentário, essa esperança é a palavra elpis. E sabe o que significa esperança no grego bíblico? Olha como é diferente. No grego esperança, a palavra elpis significa
permanecer confiante em uma promessa, aguardar com paciência e olhar firme numa direção. Esperança, no grego, significa permanecer confiante na promessa, olhar firme numa direção e de lá não tirar os olhos. Esperança para o cristão não é uma expectativa simplesmente, não é um pensamento positivo, não é ser otimista. Esperança para o cristão significa, no original, vencer o mundo terreno, estar firmado na promessa da eternidade. Oh, duas aplicações. É vencer, é ter dentro de nós uma força ativadora que faz vencermos no mundo presente, mas firmados numa promessa de eternidade. Então nós temos que entender, irmãos, que essa palavra aqui no grego, ela significa não só uma expectativa, se vai acontecer ou não, mas ela é uma certeza, uma confiança na promessa do Senhor. Então a primeira pergunta que eu quero dizer, de introdução dessa mensagem: você tem esperança? Esperança gloriosa, ou você tem expectativa apenas? Porque a palavra no latim, no português, ela está muito ligada à expectativa. Mas a palavra de Deus, esperança, não tem nada a ver com expectativa. É uma confiança convicta. Expectativa tem a ver comigo, tem a ver com você, tem a ver com os homens, tem a ver com as circunstâncias. Pode acontecer ou pode não acontecer, depende de uma série de fatores. Nós estávamos numa expectativa e a internet já vem atrapalhando a nossa expectativa. Agora, esperança não tem nada a ver com isso. Esperança tem a ver com Deus, com as suas promessas, com a sua fidelidade e com o seu propósito eterno. Você consegue entender isso? Você tem esperança ou tem expectativa? Porque o último estágio da fé é a esperança. Anote aí, você que está anotando, Salmo 39, 7. Olha o que é esperança, Salmo 39, 7. Senhor, o que espero eu? O salmista está fazendo uma pergunta: Senhor, o que espero eu? Expectativa. Mas ele responde: minha esperança está em ti. Você tem esperança ou expectativa? Expectativa tem a ver com circunstâncias, tem a ver comigo, com você, com os homens que falam de pé e não sustentam. Uma hora depois. Agora a confiança tem a ver em Deus, em quem você tem depositado. 1 Timóteo, anote aí você que está anotando, capítulo 6, versículo 17. Paulo falando para Timóteo: diga para os ricos desse mundo não colocarem a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que tudo provê ricamente para a nossa satisfação. Ele está dizendo: Timóteo, fala para a galera que tem grana, que eles não coloquem esperança no dinheiro, porque vem aí um coronavírus e quebra tudo. Mas agora, coloque a esperança no Senhor, que provê tudo ricamente. E sabe o que acontece quando temos esperança? A satisfação. Esperança ou expectativa? Expectativa, anote aí, é máquina de fazer frustração. Porque está ligado a mim, a você, às circunstâncias. Expectativa tem a ver com o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. E isso, meu irmão, é incerto. Agora, esperança tem a ver com o Senhor. Expectativa só frustra. Provérbios 13, 12, anote aí, o versículo do Linhares. Eu sempre perguntava para ele: Linhares, onde é que está escrito isso? Agora eu descobri. Provérbios 13, 12. A esperança que tarda adoece o coração. O que a sabedoria de Provérbios está dizendo? Que quando eu tenho uma expectativa, eu quero as coisas do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero, e se tardar, meu coração adoece. Já viu aquela frase? Deus tarda, mas não falha? Não está na Bíblia não, irmão. Na verdade, quando nós temos expectativas erradas, nós achamos que Deus tarda e o coração adoece. Mas eu quero te dizer que sem esperança, na verdade, só resta expectativas erradas. Deus quer nessa noite mostrar para nós, através da sua ressurreição, aonde os nossos olhos têm que estar, aonde o nosso coração tem que estar, na esperança gloriosa.
Sem esperança só sobrará expectativa errada. Eu quero te dar um exemplo bem rapidamente, depois um dia eu prego sobre eles. Judas. Se você ler os livros do Augusto Cury, entrar na história, Judas era o discípulo mais bem preparado. Andou com Jesus, talvez o único que tinha uma faculdade. Judas Iscariotes. Iscariotes não é sobrenome, não sei se você sabe. Judas é um nome helenista que provém de Judá. E Iscariotes era porque ele era de um partido político, dos Zelotes. E ele seguia Jesus com uma expectativa errada. Se você lê os evangelhos, você vai ver que Judas, ele só aparece menos do que Pedro. E ele só enlouquece o cabeção, ele só chuta tudo na última semana, no domingo de Ramos. Quando ele achava que Jesus ia ser o libertador, mas quando ele vê que Jesus está disposto a ir para a cruz mesmo, quando aquela mulher quebra o vaso, ele começa a mostrar suas expectativas erradas e ele se perde. A palavra Iscariotes não é sobrenome. Ele era dos Zelotes, que já era uma galera radical, nacionalista, e Iscariotes era que vem de sicários, que era a galera mais radical dos Zelotes, que andavam com adagas, tá? Os sicários, por isso Iscariotes. Então Judas, ele segue Jesus dizendo, esse cara está fazendo uma historinha, daqui a pouco ele vai se rebelar, vamos conquistar tudo. Mas quando ele vê que Jesus não estava de brincadeira e ia para a cruz, aquela expectativa errada gerou Iscariotes. Um dia talvez eu pregue a formação do Judas Iscariotes. Porque irmãos, quando nós temos expectativas erradas e não esperança gloriosa, nós podemos nos tornar um Judas, que anda com Jesus. Você nunca conheceu ninguém? Mas o cara pregava, pastor, o cara tal, e agora está frustrado, porque expectativa é máquina de fazer frustração. Judas andou a vida inteira, 3 anos com a expectativa errada, como Pedro. Pedro também era nacionalista, andava com a espada na cintura, só que ele deixou ser trabalhado por Jesus. E ele vai levando invertida, ele vai saindo da frustração, da expectativa frustrante, para a esperança gloriosa. Anote aí, irmãos, Judas se matou pela frustração da expectativa errada. Agora Pedro deu a sua vida por causa da viva esperança. Anote aí. Judas se matou pela frustração da expectativa errada. Agora Pedro deu a sua vida pela viva esperança, porque deixou Deus trabalhar nele. Lembra Lucas capítulo 5? Anote aí. Quando Pedro, ótimo pescador, maior empresário da pesca, ele tenta pescar a noite inteira. Olha o que é a expectativa. Você sai de casa e quer trazer o pão, quer trazer o peixe para casa. Mas eu creio que naquele dia Jesus bateu um WhatsApp para todos os cardumes e falou assim, ó, hoje ninguém entra na rede de Pedro. Eu quero dar uma lição para ele. Que quando você vive de expectativa, você está confiando na força do teu braço. Mas aquela manhã, quando Pedro tentou pescar a noite inteira e lavando as redes, frustrado. Pensa no pescador bom, frustrado. Porque é assim que Deus faz. Jesus aparece como quem não quer nada, diz, Pedrão, joga a rede ali, ó. E Pedrão diz, segundo a tua palavra. Eu tentei a noite inteira. E quando ele joga, você sabe o que acontece. Ele vai de uma noite frustrante para uma pesca maravilhosa. Sabe por quê? Porque as nossas expectativas, elas só vão gerar frustração. Porque a gente vai chegar para Deus e vai querer que Ele faça as coisas do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos e da maneira que nós queremos. Agora, a Bíblia, não o latim, não o português, o grego, diz que esperança é uma confiança firme em Deus, tem a ver com Deus. Então Pedro, ele sacou a espada, mas depois ele morre na cruz. Pedro, ele nega Jesus para uma serva, mas em Pentecostes ele grita para todos em alto e bom som, sabe por quê? Porque ele deixou Deus ser a esperança dele. Por isso que na sua carta ele vai chamar de esperança viva. A esperança tem uma mudança para nós aqui, irmãos, e um apontamento para o porvir. Agora, infelizmente, Judas se matou por causa das suas expectativas erradas. É morte espiritual, agora é esperança, é vida espiritual. O que é esperança, pastor? Anote aí, você que está anotando. Algumas definições. Hoje nós vamos cear. Primeiro, hoje, a esperança, coloca aí o primeiro aspecto da esperança. É segurança. É segurança. Jó capítulo 11, versículo 18. Livro de Jó, capítulo 11, versículo 18, ele diz assim,
sem tirar a esperança, sem tirar-se seguro, porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirás seguro. Eu vou me sentir seguro porque há esperança, e eu vou poder dormir tranquilo porque eu estou seguro. Jó capítulo 11, versículo 18. Esperança para o cristão é diferente de expectativa e esperança para o mundano. A esperança do mundano é um pensamento positivo. Eu tenho um pensamento, eu tenho esperança. Agora para nós, irmãos, é uma certeza, é segurança. Esperança para nós não é uma possibilidade, não é uma probabilidade. Esperança para nós é segurança. Segunda coisa que esperança é para nós, anote aí. Então a primeira coisa, o que é esperança para o cristão, pastor? Segurança. Jó capítulo 11, 18. Hoje, segurança. Seguro estou nos braços. Está mesmo? Se você tem esperança, você está. Segunda coisa, confiança. Anote aí. O que é esperança para nós? Confiança. Você sabia que a confiança é a filha da esperança? Então a dona Esperança tem alguns filhos. A segurança e tem a segunda filha, que é a confiança. 2 Coríntios, você que está anotando, capítulo 3, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Portanto, visto que temos tal esperança, nós temos tal esperança, nós mostramos muita confiança no falar. Sabe por que o cristão tem confiança? Porque ele tem esperança. E ele fala com ousadia, ele não tem medo, porque ele sabe quem tem crido. Então, meu irmão, pode estourar uma guerra, meu coração confia no Senhor, porque eu tenho uma esperança. Salmos 20, versículo 7. Olha o que é confiança. A esperança gera uma filha chamada confiança. O que é a esperança para o cristão hoje, pastor? No meio desse caos, Salmos de número 20, versículo 7. Você conhece o texto. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, eram os instrumentos de guerra. Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Quer dizer, eles confiam nas suas armas, nas suas estratégias, no seu dinheiro, na sua influência, no que eles podem pagar de tratamento. Nós, irmãos, nós confiamos e fazemos menção daquele em quem nós confiamos, o nosso Senhor. Não para por aí. O que é esperança para o cristão? Confiança. Salmos 33, o 17 até o 19. Salmo de número 33, olha o que diz. O cavalo, falando do instrumento de guerra, é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que se firmam na esperança do seu amor. Meu irmão, não é expectativa não, é confiança firmada no amor de Deus. Sabe por quê? Para livrá-los da morte e garantir vida, mesmo em tempos de morte. Mas DH, por que você não se assombra? Você é um Superman? Não, meus irmãos, o cavalo é vã esperança. Mas o Senhor livra aqueles que o temem, aqueles cuja esperança está firmada no seu amor. Salmo 33, do 17 ao 19. É se firmar na esperança do amor. O que é esperança para nós, irmãos? É confiança. Não é autoconfiança. Frase do Instagram. Não é confiar em mim mesmo. Não é autoconfiança. Mas é a confiança que vem do alto. É a confiança que vem do alto. Por isso que, irmão, o cristão que realmente tem a esperança gloriosa, nada aqui nessa terra rouba a certeza dele. Jeremias capítulo 17. Ele faz uma comparação entre uma pessoa maldita e uma pessoa bendita. Ai, pastor, a maldição. Você não quer ser maldito? Quem quer ser bendito aí? Joga a mãozinha para cima aí no YouTube. Jeremias 17, 5. Maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor. Quando eu começo, não é autoconfiança, é confiança do alto. Esperança para o mundo é autoconfiança. Diga que você é lindo, fala que você... Não, irmão. É quando você não consegue olhar para você, mas você olha para Ele. E você entende algo. Maldito é o homem que confia em si mesmo, que faz do seu braço a sua força,
Porque quando eu confio em mim mesmo, meu coração se aparta do Senhor. Agora sabe o que diz Jeremias 17:7? Quer ser bendito? Bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore, ele não vai ser um banzai, não. Tem crente que é banzai. Já viu aquelas árvorezinhas? Se um dia você quiser dar de presente, eu vi até um pinheirinho, que todo dia tem que ir lá e regar ele, com palavrinha de vitória. Agora tem que assistir um novo videozinho de motivação. Agora tem que... Não, você não é um banzai. Bendito é o homem cuja esperança é o Senhor. Ele é uma árvore plantada junto a ribeiros. As suas raízes se estendem nas águas. O Senhor é tua fonte. A folha não murcha. Ah, meu irmão, lá diz que a folha não murcha. Diz que a folha fica verde até no ano da sequidão. Ele dá fruto. Sabe por quê? Porque o Senhor é sua fonte. Jeremias 17. A diferença de alguém bendito e de alguém maldito. Confiança no Senhor. A esperança tem uma filha. Confiança. O que é esperança para nós hoje? Lembra que eu vou falar de duas esperanças. E hoje você vai ficar aí até meia-noite, em nome de Jesus. Terceira coisa, o que é esperança para nós hoje? Comece a observar. Você está seguro? Você está confiante? Terceira aplicação. O que é esperança para nós hoje? Alegria. Alegria. Provérbios 10:28, anote aí. A esperança dos justos é alegria. Qualquer coisa está roubando, não estou falando de felicidade, irmão. Felicidade, tá bom? A minha felicidade é um crediário nas Casas Bahia. Tem gente que a felicidade dele é ter um carro, é ter... Não, estou falando de alegria. Essa alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Alegria é algo interno. Não depende de circunstância. Olha o que diz Provérbios 10:28. A esperança dos justos é a alegria. O que tem te roubado a alegria? Aonde está a tua esperança? Provérbios diz que o justo ele tem uma alegria. Salmo 146:5. Olha o que diz Salmo 146:5. Feliz é aquele cuja esperança está posta no Senhor, o seu Deus. Ah, meu Deus. Se eu estou com a minha esperança nele, nada vai roubar a minha alegria. Por isso que Paulo estava preso lá e ele escreve aos Filipos a carta da alegria, dizendo: alegrai-vos do Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Não tem como, irmão. Agora, se a nossa expectativa, nós chamamos de esperança, mas é expectativa, qualquer coisa. Se o cara não der o like na minha foto, eu me frustro. Se o cara não der glória na minha pregação, eu acho que... Não. Agora, no Senhor, eu tenho alegria. Aleluia. Salmos 42:11. O que é esperança para nós hoje, pastor? Salmo 42:11. Porque você está assim tão triste, ó minha alma? O salmista pergunta para a alma dele. Ele acordou na bad. Você já acordou na bad? Bad trip, como os jovens dizem. Você acordou se sentindo desviado? Isso é normal. Mas o salmista olha para a alma dele. A alma, o sentimento, a psique. Hoje o que tem de pessoas sofrendo na alma? Você quer a resposta para a tua alma? Você tem que olhar para ela e dizer: por que está triste, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42:11. Sabe o que ele diz? Põe a sua esperança em Deus. Aonde está a nossa esperança, irmãos? Aonde que está a nossa esperança? A esperança, ela tem uma aplicação hoje, a alegria. Uma pessoa triste, ela é uma difamadora do Evangelho. Agora, uma pessoa alegre, ela é uma proclamadora do Evangelho. Essa é a fase do Instagram, anote aí, Gabi. Uma pessoa triste é difamadora do Evangelho, mas uma pessoa alegre, ela é uma proclamadora do Evangelho, porque a palavra Evangelho no grego significa o quê? Boas novas, boa notícia. Nós temos a melhor notícia que nós vamos celebrar hoje, que naquela cruz Deus estava reconciliando todos os homens com Ele, não levando em conta os nossos pecados, e que Ele vai voltar, e Ele vai nos redimir. Meu irmão, se isso não for motivo para você ficar alegre, nem Camaro amarelo, nem iPhone 10, o que é a esperança para o cristão? Alegria. Romanos, capítulo de número 15, versículo 13, olha o que o apóstolo Paulo diz: que o Deus da esperança encham vocês com toda a alegria,
para que confiando nele vocês transbordem de esperança no poder do Espírito Santo. Uau! Meu irmão, quando eu tenho esperança nesse Deus, sabe o que acontece? Ele vai me encher de toda a alegria e do poder transbordante do Espírito Santo. O que é esperança para o cristão, pastor, hoje? A esperança tem uma aplicação, eu estou lá na última conexão. Esperança. E o que eu recebo nessa conexão? E o que ela aponta para a última estação, que é a glória de Deus? O que é esperança? Certeza de futuro. Ah, meu irmão, eu não tenho medo do amanhã. O sambista cantava, nem lembro quem cantava, mas como será o amanhã? Eu sei como vai ser meu amanhã. Jeremias capítulo 31, 17. Jeremias 31, 17. Há esperança para o teu futuro. Ah, meu irmão, eu sei como vai ser meu amanhã. Ah, você jogou as cartas? Não preciso saber os detalhes. Eu sei que a minha vida está nele, então há uma esperança. Jeremias 29, 11. Eu sei os planos que eu tenho acerca de vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Quer um futuro melhor? Confie teu coração nas poderosas mãos do Senhor. Oh, meu irmão, nós não somos fruto do acaso. Nós temos uma esperança, uma certeza de futuro. Por isso que em Zacarias, anote aí, depois leia lá, Zacarias 9:12, aquele povo estava preso, mas sabe como que eles eram chamados? Presos da esperança. Porque tinha uma promessa de restauração. Até quando as coisas não estão boas para nós. O que é esperança? É uma certeza de um futuro melhor em Deus. Aquele povo estava cativo, Zacarias 9:12, mas eles eram chamados de presos da esperança. É por isso que Paulo e Silas, mesmo presos, eles cantavam louvores, não era na marcha para Jesus, não era no recital de Natal, era sabendo que mesmo presos naquelas cadeias, eles estavam fazendo a vontade de Deus. Meu irmão, Deus tem planos de paz, não de mal para nós. Mas expectativa, a gente pode achar que Deus é mal. Agora, esperança não se frustra. Frase do Instagram: o passado já não pode prender quem tem um futuro glorioso. Consegue entender isso? Tem gente que está preso lá no passado. Ai, pastor, para de olhar para o passado. O que é esperança? É certeza de futuro. Meu irmão, o passado não pode prender quem tem o futuro em Deus glorioso. O passado não condena quem tem um futuro libertador. Ah, eu tenho esperança em Deus, meu irmão. Eu tenho esperança que o melhor de Deus ainda vai acontecer. Não é profetismo, é porque Deus é assim. Eclesiastes vai dizer: aquele que olha para os dias antigos e diz que é melhor que esse, fala como um tolo. Porque Isaías vai dizer que ele faz nova todas as coisas. O que é esperança? Aplicação hoje. Já é e ainda não. É certeza de futuro. O passado não condena quem tem um futuro libertador. Aonde você está? Nas expectativas? Ou você está na esperança gloriosa? O que é esperança, pastor? Eu tenho que correr porque eu quero falar da esperança gloriosa. Essa esperança vai crescendo. A esperança, você vai aprendendo capacitando um dia as 3 virtudes teologais. Tá? Quem é católico, quem é maçom também conhece. As 3 virtudes, 1 Coríntios 13:13. A fé, a esperança e o amor. Você vai aprendendo o que vem no Capacitando. Os irmãos católicos trabalham as 3 principais virtudes, os irmãos maçom também. A fé é representada por uma cruz dentro da teologia. A esperança por uma âncora e o amor pelo cálice. Depois você vai entender, mas eu quero falar da esperança. Por que ela é representada como uma âncora? Essas são as 3 virtudes da tradição cristã, porque a esperança, a fé, anote aí, ela faz a gente se achegar a Deus, a cruz. Mas a esperança é que faz a gente se manter lá. Sabe quando a âncora? A fé faz a gente se achegar. Entrega o teu caminho ao Senhor, fé. Confia nele, aí precisa de esperança, para esperar. E o amor é o que nos torna semelhante a ele. Um dia eu prego sobre isso. É o que faz a gente reproduzir. A palavra ali no original é caridade. Então olhe bem, a fé faz eu me achegar até Deus. São as 3 virtudes teologais. As 3 principais virtudes cristãs. Mas é a esperança que faz eu me manter em Deus. E é o amor que faz eu reproduzir Deus, ser semelhante a ele. Então esperança, anote aí. Esperança faz você ver
o que existirá. Esperança faz você amar o que você ainda não viu. Os céus, a face do Senhor, a esperança. Meu irmão, essa aplicação da esperança no dia de hoje. Só que você pode dizer, pastor, mas é difícil, porque o dia a dia, é verdade, por isso que as tribulações nos levam à perseverança, a perseverança à experiência, e a experiência vai me levar à esperança, e a esperança vai me apontar para a glória de Deus, e ela não confunde, ela não frustra. Aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo, e eu quero, quem sabe, somar, como se manter na esperança? Ou como ter esperança. O mundo vai dizer como ter esperança, mas para nós entendemos que a esperança é um lugar onde você se mantém, uma estação. Como se manter na esperança? Anote aí. Provérbios 13:12, que eu já disse, diz que a esperança que tarda adoece o coração. Então as pessoas elas olham e falam, tá, mas um dia esse reino, tá, mas esse futuro, e eu tenho que tomar cuidado para não adoecer o meu coração, é verdade. Mateus 25 fala das parábolas das virgens e a todas dormiram. A esperança que tarda adormece o coração. Mas se ouvir um clamor, eis aí o noivo. Eu quero te dar algumas dicas. Como manter-se na esperança gloriosa? Primeira coisa, em Cristo. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 27. O mistério que estava oculto. Mistério, hein, misterinho? O mistério, irmão, estava oculto. Pelos séculos dos séculos, Deus fez conhecer a nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Ah, você quer se manter no último ponto chamado esperança, a última conexão para a glória de Deus? Fique em Cristo. Deixe Ele ficar em você, se misture, por isso que a ceia é esse apontamento. Cristo em vós. Você pode estar na igreja, você pode estar na live, você pode estar do lado do teu pastor, ele pode amarrar uma corrente na tua perna, ele pode profetizar, passar óleo de Israel. Paulo vai dizer, Coríntios 1, 27, Cristo em vós. É um mistério, mas Deus quer revelar a esperança da glória. Fique em Cristo, não saia de Cristo. Irmão, eu quero falar para você que nos assiste. Se algum dia você se frustrou, pode ter certeza que não foi com Jesus. Foi nas tuas próprias expectativas erradas. Ou em si mesmo, ou em Jesus, ou nos homens. Porque a esperança não frustra. Quem está em Cristo. Como eu me mantenho na esperança, não saia de Cristo. E não deixe Ele sair de você. Não saia desse lugar. É um lugar onde eu me mantenho. Segunda coisa, como eu me mantenho na esperança. Você que está anotando, coloque aí. Cuide da sua mente. Processo mental. 1 Tessalonicenses 5:8. Olha o que Paulo vai dizer. Tomando como capacete a esperança da salvação. Aqui ele dá uma aprofundada. E a carta de Tessalonicenses fala da esperança da vinda. E Paulo que fala lá em Efésios, usando uma analogia da guarda pretoriana, aqui ele coloca um adjetivo, uma qualidade. Ele diz que não é só capacete da salvação. Ele diz assim, tomando como capacete a esperança da salvação. Para que serviu o capacete? Blindar, proteger a cabeça. Meu irmão, você tem que proteger a sua mente. Enche a tua mente com a certeza da esperança gloriosa e não haverá espaço para dúvida. Tem gente que, cara, não sei o que o cara tem na cabeça. Eu sei o que eu tenho. As boas palavras do meu Senhor. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é bom, tudo que é santo, se alguma virtude há, se há algum louvor, nisto pensai. Enche a tua mente das boas palavras, a renovação da mente. Lamentações 3, 21. Como eu me mantenho na esperança? Cuide da sua mente. Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa. Meu irmão, traga para a tua mente o que Deus já fez. Eu quero trazer à memória. Deixa eu lembrar aqui, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Eu vou para o passado não para chorar minhas pitangas, não para chorar minhas mágoas. Eu vou para o passado para lembrar que Deus é fiel. E a minha mente vai ser renovada. Como o pastor se manter na esperança? É em Cristo.
Cuide da sua mente. Terceiro, coloca aí. Não tem segredo, irmão. Eu sei que às vezes a esperança quer roubar, quer ser roubada, querem nos tirar desse lugar, mas a terceira coisa que eu aprendi de como me manter nessa esperança, faz 16 anos que eu estou nela. E não tive um dia, meu irmão, que eu pensei em largar Jesus. Não porque eu sou bom, mas é para onde eu irei. Para quem eu irei? Se só Ele. A terceira coisa para manter-se na esperança. Como me manter? Orando. Lamentações 3:29. Põe a tua boca no pó. Talvez, mas no original, ainda há esperança. Põe a tua boca no pó. Ah, pastor, mas eu vou no Facebook, eu vou botar a boca no trombone. Não, 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 não. Põe a boca no pó. Vai governar o universo através da oração. Meu irmão, não tem outra ferramenta. É orando. É orando. Põe a tua boca no pó. Não vai chorar para os outros, não vai chorar as pitangas, não vai jogar suas frustrações, expectativas. Vá para o lugar de oração. E Deus vai aquecer a esperança. A oração é a lenha aqui na fogueira da esperança. Romanos 12:12. Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança. Como? Sede pacientes na tribulação. Perseverai em oração. Aqui já falou dos 4 estágios. E como que eu persevero? Como que eu mantenho no 4 estágio? Em oração. Em oração, meu irmão, não existe outro. Como me manter na esperança? Aí você ora, vai para a palavra. Quarta coisa, na palavra de Deus. Romanos capítulo 15:4. Olha o que Paulo vai dizer, irmãos. Romanos 15:4. Pois tudo que está escrito na palavra serve para que pela perseverança, praticando a palavra, tenha de bom ânimo, procedentes das escrituras, para que mantenhamos a esperança. Como que eu mantenho a esperança? Perseverando na palavra. Olhando tudo que foi colocado nas escrituras. Tudo que foi colocado é para ministrar o meu coração, para que eu me mantenha firme. Paulo vai dizer, Romanos capítulo 15:4, na esperança. Como que eu me mantenho na esperança? Palavra. Salmo 119, que é o salmo da Bíblia. Salmo 119, versículo 81. Está escrito, estava desfalecido. O salmista dizendo, eu estava desfalecido, a esperança estava quase, mas eu estava desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra depositei a minha esperança. Qual é o antídoto? A palavra. A palavra faz a esperança ser mantida. Sabe, meu irmão, não tem segredo. Quinta coisa, como se manter nessa esperança, pastor? Falando, pregando, ensinando, compartilhando essa esperança. 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15, ele diz assim, estejam sempre preparados e pronto para responder a todo aquele que vos pedir qual é a razão da vossa esperança. Porque, meu irmão, que a gente até as brincadeiras da Bíblia, porque nós temos que falar, crie, por isso falei. Quanto mais eu ensino, mais eu falo, mais eu compartilho, mais eu tenho resposta, mais eu estudo, mais esteja preparado para responder. Qual é a razão da tua esperança? Falando, pregando, ensinando. Esperança, meus irmãos, é uma convicção interna que vai crescendo. É uma expectativa santa na promessa e na manifestação daquele que prometeu. O que é esperança? DH capítulo 4, versículo 3. É uma convicção interna que cresce. Não tem como ficar. Quanto mais você vai indo, mais a esperança vai te apontando. É uma convicção interna que cresce. É uma expectativa santa na promessa de Deus e na manifestação daquele que prometeu. Aí nós entramos. Essa é a esperança para o hoje e para o agora. Ela já é. Ela é a última conexão. Eu sei que eu estou chegando no destino. As tribulações produzem perseverança. A perseverança produz experiência. E as experiências, ela produz esperança. E a esperança não confunde. Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. O Espírito testifica isso. E eu posso olhar como versículo 2, a esperança gloriosa.
mas agora eu quero falar da esperança gloriosa para a gente ceiar. Então isso me mantém aqui, mas o nosso final não é aqui. Nós estamos com uma esperança. Esperança gloriosa é o ainda não, que está em Romanos capítulo 5, 2. Nos alegramos na esperança da glória de Deus. A última estação é a glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glorificação. Um dia você vai aprender melhor no Capacitando. Justificação, regeneração, santificação e glorificação. Aqui não dá tempo de falar dessa doutrina, mas a ceia, ela aponta para esse dia, onde o Senhor Jesus voltará. O apóstolo Paulo, no capítulo da glorificação, que é 1 Coríntios capítulo 15, ele chega a dizer assim, anote aí, o que é esperança gloriosa? É você entender que por mais que há uma esperança em Cristo para essa vida, aqui é muito pouco, perto do que está para chegar. Lá é outro patamar. 1 Coríntios 15, 19. Olha o que Paulo diz, não é o coach da última moda, não. Não é o último pregador, é o apóstolo Paulo. 1 Coríntios 15, 19. Se temos esperança em Cristo, só nessa vida, beleza, Deus tira do crack, me dá uma esposa bonita, me deu 3 filhos, uma igreja maravilhosa, agora eu posso ter um carro, isso é muito pouco. Se temos esperança em Cristo só nesta vida, qual que é o problema dos cristãos hoje? Que a teologia da prosperidade, os pregadores modernos, eles diminuíram Jesus só para essa vida, mas hoje nós vamos ceiar entendendo, se temos esperança, e olha que temos mesmo, mas se temos esperança em Cristo só em nossa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ah, meu irmão, existe uma esperança gloriosa. Qual é a nossa esperança? Abra aí comigo, eu tenho que abrir esse texto. Aleluia, 1 Tessalonicenses, que é a carta da vinda do Senhor. Meu irmão, eu quero a ceia, ela aponta para esse dia. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A esperança não é aqui. Aqui ainda há lágrima, aqui há choro, aqui há coronavírus. Aqui, meu irmão, o cara pode te fechar e bater no teu carro. Aqui ainda existe um monte de coisa. Mas o cristão, se você nos assiste hoje, volte para Jesus. Porque nós temos uma esperança gloriosa. Nós não temos esperança só nessa vida. Jesus não é uma mudança moral. Jesus não é só uma mudança ética. Jesus é o único caminho para a eternidade. 1 Tessalonicenses, abra lá comigo. Capítulo de número 4. E vá aquecendo o seu coração. Estamos indo para o final. A esperança gloriosa. Então ela tem uma aplicação aqui, mas ela não acaba aqui. A última estação. A última conexão está chegando. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13. Está escrito aqui, ó. Ler e pregar de forma expositiva. Não dá tempo. Vamos só ler. Versículo 13. A vinda do Senhor. Você não precisa nem pagar a passagem. Ele vai vir até nós. Como ele veio a primeira vez, como cordeiro. Mas ele vai voltar como leão. E sempre ele vindo, sabe por quê? Porque o homem não pode ir até Deus. Aleluia. Olha o que Paulo diz aos Tessalonicenses. Não quero, irmãos, porém que vocês sejam ignorantes. Aqui ignorantes não é que eles eram grossos. Ignorantes é sem o real conhecimento. Sem luz, a palavra ignorância é trevas. Então Paulo está lançando luz sobre a doutrina das últimas coisas. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Dorme aqui, não é aquele que come e depois tira aquela soneca da tarde igual eu, que morreram. Para que não vos entristeçais, como aqueles que não têm. Me ajuda aí, misterinho. Que não tem esperança. Por quê? Porque quem não tem esperança vive triste. Quando vê alguém no paletó de madeira, fala, acabou. O homem não está preparado para a morte, porque a morte é o último aguilhão, mas vai ser vencido no dia da glorificação. Só que nós não precisamos se entristecer, porque nós temos uma esperança. Não se entristeçam. Vocês têm uma esperança. Aqui havia algumas religiões que achavam que quando morria acabou tudo. Não. Para nós a morte não é aterrorizante, ela é só um passaporte para a gloriosa presença de Deus. Olha o que diz aqui. Porque se cremos, é o que nós vamos celebrar hoje. Porque se cremos que Jesus morreu na sexta-feira, mas ressurgiu no domingo de Páscoa, assim também os que dormem, os que morreram, Deus, mediante a Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Qual é a esperança gloriosa do cristão? É a ressurreição do justo, meu irmão. Olha o que diz o versículo 15. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor,
que nós, Paulo acreditava que ia acontecer no tempo dele, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Você vai voar, irmão. Não sei se quando você era criança você queria voar. Um dia você vai voar ao encontro do Senhor nos ares. Não é em Buenos Aires, não. É nos ares. E assim, olha a esperança. Isso é esperança gloriosa. Meu irmão, aqui na terra é 70, 80 anos. Passou disso, é cansaço, enfado. Mas um dia estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Qual é a esperança gloriosa? Quando nós celebramos a ressurreição, fala-se muito da morte de Jesus. E claro, a morte é maravilhosa, mas a ressurreição era a pregação dos apóstolos, que o Senhor aceitou o sacrifício dele e que nós morreremos, porque o último aguilhão do pecado, a última, o último espinho do pecado é a morte física. Mas um dia nós ressuscitaremos, seremos glorificados, fomos regenerados, justificados, estamos sendo santificados, mas essa obra vai acabar num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, nós seremos transformados de glória em glória, o reino do Senhor, a nova Jerusalém descerá, tudo isso aqui vai ser restaurado. Meu irmão, nós temos uma esperança. Por isso que você não pode parar, desistir, você não pode desanimar com o que teus olhos estão vendo, existe algo maior. Tito capítulo 2, versículo 13, anote aí, Tito 2,13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. Tem gente que está à espera de um milagre, eu estou à espera do meu Salvador, eu estou à espera da milagrosa, da poderosa manifestação. Quando ele aparecer, meu irmão, ele vai derrotar o anticristo só com o esplendor do seu aparecimento. Ele não vai lutar. Só dele aparecer, bum, caiu tudo. Ah, meu irmão, nós encontraremos com ele. Existe um dia que essa bendita esperança, agora estou falando da esperança do porvir, porque é ela que faz você andar aqui e não se abater. É a esperança do porvir. É a esperança gloriosa. 1 Pedro 1,3. Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. A Páscoa é a ressurreição, não é uma historinha. Ele nos regenerou e assim como Cristo ressuscitou, Ele nos ressuscitará. Ah, como eu queria, meu irmão, que você entendesse isso. Os problemas do gabinete pastoral sumiriam. As tretas, as mágoas, os blá blá blá, sumiriam. É o que Paulo ora em Efésios capítulo 1, versículo 18. É a oração do verdadeiro pastor. É o que eu oro por você, irmão do Rogate. Ele diz assim: oro para que se abra os olhos do vosso entendimento, a fim que vocês conheçam a esperança da vocação na qual foram chamados. Qual é a herança de vocês nos santos? Leia o contexto de Efésios 1, a grande eleição de Deus por nós em Cristo Jesus. Fora de Cristo, meu irmão, não há eleição. Agora em Cristo não há como você não ver a herança. Que minha oração é que os teus olhos se abram, você pare de olhar problema, pare de olhar os defeitos da tua esposa, para de olhar o vizinho, para de olhar o outro e comece a olhar, que os teus olhos, o Espírito Santo ilumine os olhos do teu coração, para que você veja que esperança nós temos. Essa é a esperança que na ceia, hoje aqui no partir do pão, eu quero que os teus olhos se abram. Tito capítulo 3, versículo 7. Fomos justificados por sua graça, e agora fomos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Próxima parada, estação gloriosa, vida eterna. Como aguardar isso, pastor? Como aguardar? Como eu aguardo isso? De algumas maneiras. Aguarde. Romanos capítulo 8, vamos abrir lá. Aleluia. É isso que estamos celebrando aqui hoje, Senhor. Romanos capítulo 8. Ano que vem nós vamos ter aula das grandes doutrinas, nós vamos entrar na carta aos Romanos. Romanos capítulo 8. Quem achou aí, dá um glória. Misterinho, você troca meu café aqui?
Então vou assar que é o suco de uva, já tão gelado que ele é. O diácono, o misterinho. Romanos capítulo 8, 24. Quem está entendendo aí? Quem está com o coração? Meu irmão. Romanos 8, 24 e 25. Como que eu aguardo? Assim, ó. Sempre esperança. Não estou forçando o texto. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Quer dizer, por isso que sobram três: a fé, a esperança e o amor. E só vai restar o amor, porque um dia eu não vou precisar mais de fé para me chegar a Deus, nem de esperança para me manter em Deus. A esperança que se vê não é esperança, mas o que eu aguardo é esperança. Pois se alguém vê, como espera? É ou não é? Mas, versículo 25, coloca aí, mas, se esperamos o que não vemos, com paciência devemos aguardar. Aguarde. O que o autor Paulo está dizendo? Não desista. É a mesma coisa que o autor Hebreus vai dizer. Vamos lá comigo em Hebreus 10, 23. Como que eu aguardo, pastor? Só não desistir. Com paciência. Não saia desse lugar. Não fique olhando no relógio, será que está atrasado? Fique nessa estação chamada esperança e olhando para a esperança gloriosa. Olha o que o autor Hebreus vai dizer. Hebreus capítulo 10, por isso que a ceia é para lembrar você, é para renovar a sua fé nessa esperança. Hebreus capítulo de número 10 e o versículo 23, como que eu aguardo, pastor? A esperança gloriosa, assim ó, e fica aberto aí que aí tem duas coisas. Hebreus 10, 23, todos acharam? Diz assim ó: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Aleluia. E no final ele vai dizer assim: aquele que vem, virá e não tardará. Mas se você retroceder, então como que eu aguardo? Hebreus 10, 23, com firmeza. Retenhamos firme a confissão, sem desistir. Fala, eu não vou desistir, Senhor, porque eu descobri uma coisa: tu não desistes daqueles que são seus. Ah, meu irmão, DH, você crê que a salvação se perde? É difícil, mas é possível. Qual que é a possibilidade? Se eu sair desse lugar, eu só tenho que ficar nessa estação esperança, esperando o bonde da esperança gloriosa, que ele vai vir com os anjos e vai nos levar. Mas como que isso acontece? Versículo 24. Como que eu fico sem desistir? Sozinho? Não, sozinho você não aguenta. Por isso que Deus criou a igreja. Olha o versículo 24. Consideremos-nos. Você quer se manter firme na esperança sem desistir? Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando uns aos outros, tanto mais que o dia vai se aproximando. Meu irmão, sozinho é difícil aguardar. Mas quando eu estou com o John, quando eu estou com o Luciano, quando eu estou com o William, quando eu estou com você, nem que seja pela internet, quando nós estamos mandando WhatsApp, fazendo a fono visita, ceiando junto, dizendo: meu irmão, não desista, vamos para a oração, vamos para a palavra, vamos para aqueles elementos, quero trazer a memória. Sozinho, ele vem buscar a igreja. Então você não pode aguardá-lo sozinho, não existe carreira solo, é na comunhão. Hebreus 10, do 24 ao 25, como que nós aguardamos o Senhor? Na comunhão protetora dos santos. Como que nós aguardamos? 1 João, capítulo 3. Coloque aí. 1 João 3. Como que nós aguardamos esse dia, pastor? A esperança gloriosa. 1 João, capítulo 3. Coloca aí. Em santidade. 1 João 3, versículo 1. Em santidade. 1 João 3 diz assim: vede que grande amor Deus tem nos concedido no Pai, que fomos chamados filhos de Deus, e nós somos. Você é filho de Deus, né? Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele. Amados, agora se somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, perfeitos como Ele, naquele dia da glorificação, porque assim como Ele é, o veremos. Mas olha o versículo 3, como que eu espero esse dia? E todo que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Como?
que eu aguardo? Me santificando. É a mesma coisa que Hebreus 10, do 26 ao 27 vai dizer. Vai dizer assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, por vontade própria, não dá nada. Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas somente terrível expectativa de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem não vive na esperança vai ter expectativa de fogo. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, como que nós aguardamos? Em santidade. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente, não uma regra. Nós não somos pecadores lutando para ser santo. Nós celebramos a ceia na mesa do Senhor, sabendo que nós somos santos lutando para não pecar. 1 João 5,16 diz que há pecado para a morte. Sabe o que é pecado para a morte? É quando a pessoa vive em pecado. E ela não vai poder, naquele dia da manifestação. Agora, nós não. Nós somos o que estão em 1 João, capítulo 3, 9. Nós temos a divina semente. E aquele que tem a divina semente não peca. Por quê? Porque a semente é o Espírito Santo. A palavra ali não peca, não vive pecando. O pecado na nossa vida é um acidente, porque agora nós temos. Como aguardar, pastor? Sabe como? Último ponto. Gastando a nossa vida para que o mundo conheça essa viva e gloriosa esperança. Meu irmão, não tem como eu saber de tudo isso. Por isso que a Santa Ceia diz: anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Porque não tem como eu saber que recebi tudo isso e não querer pregar isso. Como que eu aguardo gastando a minha vida? O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Timóteo 4,10: por isso trabalhamos e sofremos, pois esperamos o Deus vivo, que é Salvador de todos os homens. Por que vocês sofrem pelo Evangelho, pregam o Evangelho, dão a vida pelo Evangelho? Porque nós aguardamos. 2 Timóteo, capítulo 1, do 11 ao 12. Olha o que Paulo diz, 2 Timóteo 1, 11 e 12. Do Evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo, mestre, por isso sofro e não me envergonho. Paulo estava dizendo: eu sofro e não tenho vergonha desse sofrimento. Sabe por quê? Pois eu sei em quem tenho crido e que Ele é fiel para guardar o meu depósito. Paulo entendia que gastando a vida dele para que os outros conhecessem essa esperança, ele estava depositando para a eternidade, para aquele dia que o Senhor estaria com ele. Como que eu aguardo? Gastando a vida para que todos conheçam essa viva e poderosa esperança. É por isso que Paulo vai dizer no final da sua vida, faltando um mês para ele perder a cabeça, mas não perdeu a fé e nem a esperança. Ele chega para o pupilo Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, do 6 em diante, do 5, ele diz assim: Timóteo, cumpre a obra de um evangelista. Já está chegando o tempo da minha partida, já estou indo, partiu eternidade, e eu não estou frustrado não. A minha vida já está sendo entregue como oferta de libação, que era aquela oferta derramada. Ele estava dizendo: eu gastei a minha vida, mas sabe por que eu gastei? Sabe por que eu gastei? Eu gastei a minha vida combatendo o bom combate, completando a carreira e guardando a fé. Olha, Timóteo, eu já estou preparado para pegar a coroa incorruptível, a qual o justo juiz dará não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. Quando você ama a vinda do Senhor e você entende que essa esperança chegou até para você, não tem como você não querer levar essa viva esperança. Ele falou: Timóteo, agora eu já estou preparado para pegar a coroa incorruptível, a qual o justo juiz dará não somente a mim, mas a todos que amam a sua vida. E é por isso que lá em 1 Coríntios, depois você leia lá, capítulo 15, 58, depois de entender a glorificação, sabe como que termina o texto da glorificação? Sede firmes, constantes e sempre abundantes no trabalho do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sabe o que Paulo está dizendo? Se nós cremos que seremos arrebatados, transformados, o que é corruptível, a ressurreição dos mortos, eu vou ter que anunciar isso de maneira firme, firme na obra de Deus, constante. Eu não vou me frustrar, eu não vou diminuir o ritmo, e abundante, porque eu sei que no Senhor o nosso trabalho não é vão. É assim que nós aguardamos.
até que ele venha, ide. E é com esse entendimento que eu quero que nós venhamos renovar a nossa esperança gloriosa. Eu queria que você ficasse de pé na sua casa. A esperança tem duas aplicações. A esperança, aqui no presente, já é o que me sustenta. Mas ela é gloriosa, ela que me levará para a eternidade. Jesus morreu naquela cruz e hoje é Páscoa. E ele ressuscitou. Porque ele aponta para nós que nós, assim como o primeiro Adão, e por ele a gente morreu. O segundo Adão, ele é vivificador. E a nossa esperança é que ele virá nos buscar. Aleluia. Antes de abrirmos o texto da ceia e ceiarmos, você vai ceiar aí na sua casa. Você que nos assiste pelo Face. Você vai ceiar aí com o seu filho, com a sua esposa, você vai ser o diácono. Mas antes eu queria que você orasse. Como está a sua esperança? Será que você não está vivendo de expectativas erradas? Mas o Senhor está te chamando para uma viva esperança. Feche os teus olhos. Johnny, minha esperança. Feche seus olhos. Comece a orar agora. Nós já vamos abrir o texto da ceia e ceiar. Pode ser no under mesmo. Aleluia, Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Qual é a tua esperança? Eu não sei, irmão, se você tem olhado muito para a terra e já não anseia de eternidade. Mas Deus pode plantar a eternidade. Quando nós ceiamos, é isso, nós vamos ler o texto e você vai ver isso. Mas eu queria orar. O último estágio da fé é a esperança do já é e do porvir. Minha esperança. A esperança que um dia tudo será restaurado. A esperança, cara, que nunca mais nós poderemos cair, o pecado não vai nos ter mais. Mas nós, depois leia 1 Coríntios capítulo 15. Ah, Espírito Santo. Ore na sua casa. Senhor, eu peço agora que o Senhor renove Cristo em nós. A ceia, o Senhor falou, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Por mais que isso aqui é só um pão e um suco, mas a palavra que tem sido pregada é o pão. E o teu Espírito em nós é vida, é o sangue. Um dia o veremos Ore. face a face. Ore, mas com essa viva esperança. Com o Filho e o Pai. Um dia nós seremos redimidos completamente. As crianças correrão com os leões. Tudo será restaurado. E a morte não existirá. Minha esperança. As trevas jamais irão suportar. Não haverá noite, choro. Pois o sol da justiça brilhará. Minha esperança, ela é gloriosa. Minha esperança está em te encontrar. Minha esperança. Seja tocado na sua casa. Toda a frustração, expectativa errada, toda a religiosidade. Há uma esperança gloriosa. Um dia o veremos face a face, com o Filho e o Pai. As crianças correrão com os leões. E a morte não existirá. As trevas jamais toda irão lágrima será enxugada, não haverá enfermidade. Jesus voltará. Pois o sol da justiça Declare na sua casa, minha esperança. Minha esperança está em te encontrar. Minha esperança. Minha esperança está em te encontrar. Jesus que subiu voltará. Minha esperança. Minha esperança está em te encontrar. Você está afastado. Minha
Volte para Ele hoje. Pare de ter expectativa em você mesmo. Volte para Deus através de Cristo. Renasça para Ele. Morra para você. Minha esperança. Agora nós que estamos nele podemos olhar e dizer: Maranata, ora vem. Está em te encontrar. Minha esperança. Minha esperança. Um dia eu sei, eu estarei contigo. Sem tua presença não estarei mais vivo. Minha esperança está em te encontrar. Tudo que eu preciso é estar nesse lugar. Um dia eu sei que eu estarei contigo. Sem tua presença não estarei mais vivo. Minha esperança está em te encontrar. Tudo que eu preciso é estar nesse lugar. Minha esperança. Minha esperança está em te encontrar. Aleluia. Minha esperança. É assim que nós ceamos. Minha esperança está em te encontrar. Abra sua Bíblia. Lucas, capítulo 22. Aleluia. Hoje vamos fazer a ceia, na última ceia dele. Lucas 22. Chegue aí ao redor da mesa que você fez na sua casa. Quando acabar o culto, aí você vai comer completo. Mas agora o cálice e o pão. Lucas 22, 13. Você achou? Diz assim: foram, pois, e acharam tudo como disseram, e preparou a Páscoa. Então, para nós, a Páscoa é Jesus, é a ressurreição. Mas os judeus já tinham um apontamento, que era a libertação, que foi aquela Páscoa lá no Êxodo. Mas a nossa Páscoa não é a do judeu. A nossa Páscoa é Jesus. Mas ele usou a Páscoa para instituir a ceia. Então Jesus estava ali com carne de cordeiro, ervas, tudo que o judeu tinha. E ele pegou dois elementos, que para nós virou um sacramento, que é a ceia. E olha que interessante, hoje, domingo de Páscoa, nós podemos cear como Jesus ceou. E olha o que diz: é chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os seus apóstolos. O que é a ceia? É a mesa do Senhor. É o apontamento para as bodas do Cordeiro. É o apontamento, mesa fala de comunhão, fala de reconciliação. E Jesus sentava com pecadores, sabe por quê? Porque ele estava chamando para a mesa do Pai. Nós somos pecadores redimidos, agora santos, podemos ser os seus amigos. E ele colocou a mesa, como a mesa que você tem aí na sua casa, hoje você vai jantar. E disseram-lhe: tenho desejado ardentemente. Olha, o desejo de Jesus é ceiar. Se você está afastado, volta agora. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abra a porta, eu quero entrar e ceiar com você. O desejo dele: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, antes da minha paixão. Então ele pega a Páscoa e institui a ceia, que aponta: pois vos digo que vocês não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Nós estamos aqui ceando na esperança que já é, mas aguardando essa bodas que só vai acontecer de volta no dia que Ele vir nos buscar. Nós estamos nessa esperança. Então, havendo recebido o cálice, tendo dado graças, disse: tomai, porque eu vos digo que desde agora não beberei mais o fruto da videira, até que venha o reino de Deus, apontando para bodas. Então, quando nós pegamos aqui o cálice, nós estamos apontando o sangue dele, da nova aliança, mas que um dia nós estaremos com ele nas bodas do Cordeiro. Então, meu irmão, essa esperança. E tendo pego o pão, e havendo dado graças, partiu e disse: está ali o pãozinho, isto é o meu corpo,
que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Então eu estou lembrando, eu estou trazendo à memória o que me traz esperança. Eu olho para trás e eu trago a memória, mas apontando para a verdadeira ceia, aonde Ele mesmo vai nos servir. Se Deus é muito humilde, Ele vai servir aqueles que o serviram. Semelhantemente, depois de ter comido o pão, nós já vamos comer os dois juntos, pegou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do novo pacto, do novo testamento. Se precisou de uma nova aliança, é porque a velha, a antiga. Então, irmãos, nós temos que andar em Cristo, nessa nova aliança. Então, cada vez que nós ceamos, nós estamos renovando nossos votos, que é derramado por vós. Nós estamos declarando que somos noivas dele. A igreja é a noiva do Cordeiro. Como Israel era o povo, nós somos o Israel de Deus, mas um dia nós vamos casar com ele. Ele não vem buscar o DH, ele não vem buscar a igreja Rogate, ele não vem buscar a Assembleia de Deus, ele vem buscar a igreja. Fora da igreja você não é. Ele vem buscar. Mas eis que a mão daquele que me traz está comigo à mesa. Por que eu quero ler isso? Porque Jesus, ele não falou: Judas, você não senta na mesa não. Mas ele alerta dizendo assim: existe um aqui que vai me trair. E eu sei quem é. Olha, meu irmão, a mesa é lugar de você olhar, como Paulo diz, examine-se. Jesus estava dando a chance para Judas. E nós sabemos da história. Eu preguei aqui, ele não quis se arrepender. Ele foi e fez o que ele tinha que fazer. Sabe, meu irmão? Porque na verdade o Filho do Homem vai segundo o que estava determinado. Mas ai daquele por quem ele é traído. Então começaram a perguntar o que significava aquilo. Levantou-se também uma contenda sobre qual deles seria o maior. Olha, um traindo, outro querendo ser o maior. Mas Jesus disse: os reis desse mundo dominam sobre eles, sobre os exércitos e autoridades. Mas vocês não são assim. Antes, você seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois quem é maior? Quem está na mesa ou quem serve a mesa? Eu, porém, sou aquele que serve. Isso é a ceia do Senhor. É saber que ele foi o cordeiro servido. Que o sangue dele, o corpo dele. E um dia ele vai ser o diácono. Então, meu irmão, nessa mesa não há mérito. O Senhor é aquele que serve. Mas vós sois os que têm permanecido comigo. E assim como meu Pai me conferiu domínio e autoridade, eu vou dar para vocês. Ele compartilha, para que comais e bebais na mesa no meu reino. O apontamento, essa ceia aqui de suquinho, de pãozinho, essa ceia que mostra que Ele nos salvou, que nós estamos nele, que um dia seremos glorificados. Vai ser um dia perfeito. E vós sentareis nos tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então Judas poderia ter se reconciliado. Mas ele olha para Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu você, cara. Para mim, olha aqui, é papo de mesa, tá? Simão, você está ceando comigo, mas o diabo está louco por você. Mas eu roguei, a palavra rogate. Nós temos um intercessor perante o Pai. Talvez você que está nos assistindo, tua fé está desfalecendo. Olha o que Jesus disse: eu orei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. E quando você se converter, você vai fortalecer os teus irmãos. Hoje é dia de fortalecimento. Respondeu Pedro: que isso, Senhor? Eu faço capacitando. Eu estou posto a morrer contigo. Ele falou: não, vamos parar de história. Você vai me negar. Só que eu não nego meu amor para você. E você conhece a história. Meu irmão, eu quero ser Pedro nessa mesa. Mas não com desculpas, eu quero examinar a mim mesmo, como Paulo diz, e dizer: Senhor, fortalece a minha fé. E é assim que nós ceiamos. Eu queria que você pegasse o cálice. Lu, você faz o diácono aí com os nossos irmãos. Pegasse o pão. Eu quero consagrar esse momento. Não os elementos, mas um momento. Que você possa ceiar. Com esse entendimento, com o coração grato. Enquanto o Johnny canta essa canção, vamos cear. Pode molhar o pão, pode trocar o cálice, pode partir aí. Você, homem, está na casa, se você é o homem, faça o papel do sacerdote. Se é só mulheres, alguém aí assuma o papel e vamos cear. Querendo ser Pedro, fala: Senhor, renova a minha fé. Amém?
Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos esse momento. Mediante essa palavra, que o nosso coração esteja no Senhor, que morreu por nós, ressuscitou por uma viva esperança. Recobra a nossa fé, renova. Nós não queremos sair da mesa com remorso de Judas, nós queremos sair da mesa para buscar o arrependimento. E como Pedro, Senhor Deus, te amar e renovar, fortalecer os nossos irmãos. Que mesmo Deus de maneira distante hoje, mas no mesmo Espírito, nós ceamos juntos e partimos o pão, o teu corpo e o teu sangue nos renovam. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cear? Ceie. Nós vamos cear daqui a pouquinho. E aí nós vamos encerrar as transmissões. E aí você vai orar com a tua família e jantar em casa. Continuar a ceia. Tá bom? Se você tiver que pedir perdão para sua esposa, seu esposo, consagre seus filhos ao Senhor uma vez mais. Diga: Deus, meus filhos são teus. Chega de eu ter expectativas e querer que eles sejam para mim. Vai, deixa fluir aí na tua casa. Vai. Jesus, tu és a minha Páscoa, tu és a minha Páscoa, Jesus. Sei. Esperança, minha esperança está em te encontrar. Minha esperança, minha esperança está em te encontrar. Se você está frio, se a tua fé estava esmurecendo, seja tocado agora pelo Espírito Santo. Minha esperança pode chorar. Em te encontrar. Minha esperança pode chorar. Volte para o Senhor. Construa um altar na sua casa. Está em te encontrar. Como na primeira Páscoa e a última, nós estamos ceando em casa. Levante um altar na sua casa. Minha esperança está em te encontrar. Tudo que eu preciso é estar nesse lugar. Um dia eu sei que eu estarei contigo. Sem tua presença não estarei mais vivo. Minha esperança está em te encontrar. Tudo que eu preciso é estar. Minha esperança, minha esperança está em te encontrar. Minha esperança é Jesus. Minha esperança está em te encontrar. Minha esperança, minha esperança está em te encontrar. Minha esperança, minha esperança está em te encontrar. Que você não tenha mais expectativa, mas esperança. Está em te que é a certeza que aquele que subiu, ele voltará. Eu abençoo a tua vida
nome de Jesus, que agora você ceie com a refeição completa, que haja reconciliações nessa casa, que o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que o esposo volte a amar a esposa como Cristo a igreja, que a esposa volte. Meu irmão, guarde essa palavra. Nós temos a última estação, a estação gloriosa, a esperança gloriosa. Que Deus abençoe, ótima janta, ceia. Amanhã se vemos no Capacitando. Amo vocês. Beijo, é nóis.